A função do esôfago é transportar o alimento da boca até o estômago, né? Então, ele é um tubo muscular que se contrai de uma maneira coordenada, né? Através de movimentos chamados de peristaltismo. Então, ele empurra o alimento para baixo. Além dele mover o alimento, o esôfago ele tem um esfíncter na parte inferior, chamado de esfíncter esofágico inferior, que serve para permitir que a passagem dos alimentos até o estômago. Depois ele se fecha para evitar o refluxo do conteúdo gástrico. A particularidade, então, entre humanos, suínos, equinos e cães é que nos humanos, nos suínos e nos cães, o esôfago ele transporta o alimento da boca, né, através dos movimentos peristálticos até o estômago. E os equinos, ele não há regurgitação devido à estrutura do esôfago, como acontece nos bovinos. A localização. Então, o esôfago ele começa na garganta, na faringe, ele passa pelo tórax, entra na cavidade abdominal através do diafragma, ligando-se ao estômago. A divisão. Então, o estômago ele é dividido em 3 partes principais, né, de acordo com a localização do corpo. Então, é esôfago cervical, esôfago torácico e o esôfago abdominal. O esôfago cervical, então ele é localizado no pescoço, entre a faringe e a garganta, no início da cavidade torácica, né? E ele passa através da traqueia e a frente da coluna vertebral. O esôfago torácico, ele é localizado dentro do tórax, estendendo-se até o final da porção cervical, até o diafragma. Então, ele passa entre os pulmões, perto do coração, e entre a cavidade torácica. O esôfago abdominal, ele é uma curta porção, né, que fica localizada na cavidade do abdômen. Após atravessar o diafragma, ele já conecta-se ao estômago. Então, essa porção que termina na junção entre a ligação do esôfago com o estômago. A estratigrafia do esôfago. Então, é um tubo muscular que é uma túnica adventista na parte cervical, uma túnica serosa na parte torácica e pleura na parte abdominal. Então, ela é uma camada muscular que circula interna e longitudinal e externa. Essa camada, ela forma a cárdia, que é a união do estômago com o esôfago. Ele tem uma submucosa, contém glândulas mucosas, né, em toda a extensão nucal, né, e na primeira metade cranial do suíno. É a parte inicial do esôfago nos mamíferos domésticos, né, e uma túnica mucosa epitelial, uma lâmina própria de lâmina muscular na membrana da mucosa. Agora falando sobre o estômago, as principais funções dele incluem o armazenamento temporário do alimento, liberando aos poucos para o intestino, permitindo assim uma digestão gradual, misturar e triturar os alimentos através de contrações musculares, né, transformando-o em quimo, que também facilita na digestão. A digestão química, onde através do ácido clorídrico acontece a desmaturação de proteínas e cria um ambiente ácido para a ação das enzimas e também mata as bactérias. Produção de muco, para proteger as paredes, né, do estômago, do ácido clorídrico e da ação de enzimas digestivas também. E a regulação da liberação do quimo para o intestino através do esfíncter pilórico, garantindo que a digestão ocorra de forma controlada. O estômago, então, fica localizado na parte superior esquerda da cavidade abdominal, logo abaixo do diafragma e à esquerda do fígado. Ele se divide em cárdia, fundo, corpo e piloro. A cárdia seria a entrada do esôfago, por onde o alimento entra. O fundo é a parte superior, à esquerda da cárdia. O corpo é a maior parte e onde ocorre a maior parte da digestão também. E o piloro seria a saída, para o duodeno, onde ocorre também esse controle para a saída do quimo. Oi, gente, eu me chamo Ana e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o intestino delgado. O intestino delgado fica localizado entre o estômago e o intestino grosso
Ele começa no pilouro, que é a última parte do estômago, e termina no seco, que é a primeira parte do intestino grosso. A sua função é a digestão e a absorção de nutrientes. Nele acontecem a degradação de proteínas, de carboidratos, de gordura. Nele também as enzimas secretadas pelo pâncreas e pela bile são liberadas no intestino delgado. O intestino delgado é dividido em 3 partes. O duodeno, o jejuno e o ilho. O duodeno é a parte que fica presa. Já o jejuno e o ilho, eles ficam presos, eles são mais móveis, porque eles ficam presos no mesentério, que é uma parte onde tem inervações e tudo. O duodeno é quem recebe a primeira parte do alimento, do bolo alimentar. No caso, pelos movimentos peristálticos, vem vindo do estômago e ele é a primeira parte que recebe. Depois, a maior absorção que acontece é no jejuno, e o jejuno também é a maior parte do intestino delgado, ele é o mais comprido, e é nele que acontece a maior absorção. E também, por último, temos o ilho, e daí no ilho é onde acontece a absorção final, inclusive a absorção de nutrientes, inclusive de vitamina B12, acontece lá também. Sobre a estratigrafia dele, ele é dividido em 4 camadas. A primeira camada seria a mucosa, segunda submucosa, terceira muscular e quarta a serosa. Agora, explicando um pouquinho sobre essas camadas, sobre as 4 camadas, a primeira mais interna, que é a mucosa, é nela que acontece a absorção mesmo dos nutrientes. A segunda daí já seria a submucosa. Na submucosa é onde tem vasos sanguíneos, tem inervações. Depois dela teria a muscular, que a muscular é responsável pelo movimento peristáltico. E a última seria a serosa. Na serosa é onde, no caso, ela protege e divide ele. E explicando um pouquinho melhor sobre o mesentério, que prende o jejuno e o ilho, ele é uma camada, uma prega de peritônio, que daí tem os vasos sanguíneos e mais inervações. E seria isso, um resumo sobre o intestino delgado. Olá, meu nome é Eduarda e eu vou falar um pouco sobre o intestino grosso. O intestino grosso, ele absorve a água, sais e vitaminas do conteúdo não digerido, formando fezes. Nos herbívoros, partes como o seco são especialmente importantes para a fermentação de celulose. O seco é o ponto de junção entre o intestino delgado e o grosso, com uma função mais desenvolvida em herbívoros para a fermentação bacteriana, e o reto armazena fezes antes da eliminação. O ânus nos mamíferos e outros animais é a saída final do trato digestório, para a eliminação dos resíduos e fezes. Que são as fezes? Ele é situado na parte inferior do reto, na região pélvica entre as nádegas. E a abertura final do trato digestório é composta por músculos esfincterianos, que controlam a excreção das fezes. O interno é involuntário e mantém o ânus fechado para evitar a saída involuntária de fezes. E o externo é voluntário e pode ser controlado conscientemente para manter o ânus fechado até que a pessoa esteja pronta para evacuar. Nos carnívoros, a mucosa do canal anal é dividida em 3 zonas anulares consecutivas, de cranial para caudal. A zona colunar, após o reto, que possui pregas longitudinais, com sulcos entre elas. A zona intermédia, que são glândulas anais tubo-alveolares, que seria a secreção adiposa. A zona cutânea, que circunda o ânus, as glândulas cincumanais, adjacentes. E os ductos excretores dos seios paranais se abrem na face da zona cutânea. Os seios paranais são evaginações localizadas no ânus, que contém glândulas do seio paranal, que liberam secreção serosa e sebácea, que seria a demarcação de território. Nos suínos, o saco cego cilíndrico, com seu ápice voltado caudo-ventralmente, e o seco é mais localizado à esquerda da cavidade abdominal. No gato, o seco é ainda menor e nos ruminantes é relativamente pequeno.
E nos cães, o intestino grosso ele é mais longo do que no humano, facilitando a absorção de água e formação de fezes. O seco é curto, que apresenta forma espiral, e não possui comunicação direta com o ilho, que se unem ao cólon, característica adaptativa que reflete a dieta carnívora deles. O seco nos equinos é extremamente desenvolvido e atua como um importante local de fermentação, onde os micro-organismos ajudam na digestão da celulose, e o intestino grosso, na parte do cólon, é longo e altamente desenvolvido, permitindo a fermentação e absorção de água. O intestino grosso ele contorna o intestino delgado, começando no lado inferior direito da cavidade abdominal, seria o seco, subindo pela direita no cólon ascendente, cruzando a cavidade, o cólon transverso, descendo pelo lado esquerdo, que seria o cólon descendente, e terminando no reto, que fica na região pélvica. O seco é a primeira parte, em forma de saco, que recebe o conteúdo do intestino delgado, o ilho, e inicia o processo de compactação do material fecal, e está localizado no quadrante inferior direito da cavidade abdominal. O cólon ascendente, ele sobe pelo lado direito do abdômen, absorvendo a água e eletrólitos. E o cólon transverso atravessa a cavidade abdominal da direita para a esquerda, continuando a absorção de água e transformando o conteúdo em fezes. O cólon descendente ele desce pelo lado esquerdo do abdômen, levando as fezes em direção ao reto. E o cólon sigmoide é a última porção do cólon em forma de S, que é localizado na parte inferior esquerda da cavidade abdominal, que é ele que conduz as fezes ao reto. A parte final do intestino grosso é composta pelo reto, que fica situado na região pélvica, onde as fezes são armazenadas temporariamente antes da eliminação. E a estratigrafia do intestino grosso, que ele tem a camada serosa, com o peritônio visceral, a camada muscular, que seria a musculatura lisa, que tem fibras longitudinais circulares, a camada submucosa, que tem o tecido fibroso, contendo vasos sanguíneos e linfáticos, e os nervos. E os vasos linfáticos do intestino grosso, eles drenam para os seguintes linfonodos, que são os secais, os cólitos e os anorretais. E a camada mucosa, que ela é mais espessa e escura que a do intestino delgado. E ela apresenta células caliciformes, que são o muco. E no equino e no suíno, a camada muscular externa do intestino grosso possui as tênias, que são faixas, e os rastros, que são saculações lineares. As saculações lineares são como bolsinhas. Então, a faixa em volta as bolsinhas. Falando então sobre as glândulas anexas, a vesícula biliar tem como principal função concentrar e armazenar a bile produzida pelo fígado. A bile é essencial para a digestão e para a absorção de gorduras. Então, quando um alimento rico em gordura entra no duodeno, a vesícula biliar se contrai, liberando a bile no duodeno através do ducto biliar. Este órgão está localizado na superfície ventral do fígado, geralmente no quadrante superior do lado direito do abdômen, em uma posição semelhante à dos seres humanos. A vesícula biliar é um órgão que não possui divisões em partes distintas, assim como o pâncreas e o fígado. Ela é um órgão único em formato de pera, com um fundo, corpo e colo, que se conecta através do ducto cístico. A vesícula biliar é composta por 3 camadas principais: a mucosa, que é a camada interna, a muscular, que é a camada intermediária, e a serosa, que é a camada externa. A mucosa é pregueada e revestida por epitélio colunar simples e é especializada no transporte de água e eletrólitos. A camada muscular é responsável apenas pela contração da vesícula e a serosa é uma camada fina de tecido conjuntivo que reveste a vesícula biliar. O fígado, nos animais monogástricos, desempenha funções semelhantes às dos humanos, incluindo a secreção de bile, a regulação dos níveis de glicose no sangue, metabolização de aminoácidos e formação de proteínas plasmáticas, e ele também é responsável pelo armazenamento de vitaminas e minerais, além de desempenhar um papel crucial na desintoxicação de substâncias nocivas. E quanto à localização, fica localizado no quadrante superior direito do abdômen, logo abaixo do diafragma, e ele fica protegido pelas costelas. O fígado é dividido em lobos, embora o número e o tamanho varia de acordo com a espécie, e cada lobo é composto por inúmeros lobos hepáticos. Esses lóbulos são as unidades funcionais do fígado. Os hepatócitos, que são as células do fígado, estão dispostos em placas ao redor dos vasos sanguíneos e dos ductos biliares, permitindo a eficiência na execução das funções do mesmo.
O pâncreas, em animais monogástricos, possui funções endócrinas e exócrinas. Como endócrina, é a produção de insulina e glucagon, que são hormônios essenciais na regulação da glicose do sangue. E como exócrinas, é a secreção de enzimas diretamente no duodeno, sendo essas a lipase, a protease e a amilase, que são enzimas essenciais para a digestão de carboidratos, proteínas e lipídios. Então, é uma glândula essencial na digestão e no metabolismo. O pâncreas está localizado no abdômen, geralmente próximo ao duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, o estômago e o fígado, mas sua posição varia de acordo com a espécie. O pâncreas é dividido em 3 partes principais, sendo essas a cabeça, corpo e cauda. A cabeça é a parte mais larga ali, geralmente próxima ao duodeno. O corpo é a parte central e a cauda é a parte mais fina, que se estende para o lado esquerdo do abdômen. Microscopicamente, o pâncreas é composto por 2 tipos principais de tecido: os acinos, que são responsáveis pela secreção exócrina, e as ilhotas de Langerhans, que são responsáveis pela secreção endócrina, que é produzindo a insulina e o glucagon. Os acinos são agrupamentos de células secretoras que produzem as enzimas digestivas.